2 dias. Foi esse todo o tempo que passou entre a acusação da Federação Egípcia de Futebol de que uma equipa de arbitragem argentina tinha sido parcial e a decisão da FIFA de enviar outra equipa totalmente argentina diretamente para o quarto de final seguinte, sem explicação. Sem qualquer reconhecimento do sucedido, sem uma declaração pública que explicasse por que razão a FIFA fez essa escolha quando a credibilidade do torneio já estava por um fio. Eis o que tinha acontecido 4 dias antes de Foxborough. Toda a equipa técnica do Egito apresentou-se diante das câmaras e acusou os árbitros que acabavam de eliminar a seleção de terem favorecido a Argentina desde o apito inicial. Os jogadores disseram que o torneio parecia estar viciado. A Federação Egípcia de Futebol apresentou uma queixa formal à FIFA e exigiu que a mesma equipa de arbitragem fosse impedida de dirigir qualquer outro encontro da competição. Um antigo árbitro da FIFA afirmou publicamente que a revisão por vídeo que anulou o segundo golo do Egito nunca deveria sequer ter acontecido. Peter Schmeichel, antigo guarda-redes do Manchester United, declarou em direto que a FIFA não podia querer as duas coisas ao mesmo tempo. Cerca de 50 membros do Parlamento Europeu já tinham aderido a uma iniciativa que exigia uma investigação formal ao presidente da FIFA, Gianni Infantino. E, em poucos dias, o número de deputados preocupados aumentou à medida que os problemas de arbitragem do torneio se acumulavam uns atrás dos outros. E a resposta da FIFA a tudo isto foi nomear mais uma equipa argentina para arbitrar logo o quarto de final seguinte. Não árbitros de outra confederação. Não uma equipa neutra, sem qualquer ligação à polêmica que envolvia Buenos Aires e a sua seleção nacional. A mesma nacionalidade. O árbitro, os 2 assistentes, o assistente adicional e o oficial de vídeo eram todos argentinos. Foram designados para dirigir o França-Marrocos em Foxborough, no Massachusetts, 2 dias depois de o Egito ter afirmado publicamente que uma equipa argentina fora parcial contra a sua seleção desde o primeiro minuto do encontro que ditou a eliminação. 2 dias depois de a Federação Egípcia ter exigido que aquela equipa específica fosse afastada do torneio. 2 dias depois de praticamente todos os comentadores de futebol do mundo continuarem a discutir quase exclusivamente aquele assunto. Ainda assim, a FIFA avançou, sem uma palavra de contexto, como se as 48 horas anteriores de indignação simplesmente não tivessem existido. Depois, aos 62 minutos desse mesmo encontro, Kylian Mbappé colocou a bola na baliza. Os jogadores marroquinos cercaram o árbitro a exigir aos gritos uma revisão por possível mão na bola, e mesmo assim, o golo foi validado. A verdadeira pergunta é, portanto, esta: o que aconteceu realmente no relvado de Foxborough naquela noite e o que acrescenta esse episódio a um campeonato do mundo que já gerou mais controvérsia institucional do que qualquer outro torneio na história deste desporto? Comecemos pelo futebol, porque o jogo merece ser compreendido pelos seus próprios méritos antes de a política o dominar. A França chegou a este quarto de final tendo sofrido apenas 2 golos em todo o torneio. Esse registro defensivo assentava numa linha de 4 defesas, capaz de fechar espaços e deslocar-se com uma precisão que poucas equipas deste nível conseguem manter de forma consistente. Os franceses foram clínicos na fase de grupos, eficientes nos oitavos de final e na primeira parte diante de Marrocos foram exatamente aquilo que tinham sido durante toda a competição. Pacientes, organizados e dispostos a esperar pelo momento certo. A primeira parte de Marrocos, pelo contrário, foi extraordinária no pior sentido possível. O total de golos esperados nos primeiros 45 minutos ficou pelas 0,04 de golo, um valor tão próximo do zero matemático que mal podia ser considerado uma ameaça. Os Leões do Atlas, que tinham goleado o Canadá por 3-0 nos oitavos de final e sofrido apenas 2 golos em todo o percurso até esta fase, não conseguiram criar um único remate verdadeiramente perigoso à baliza francesa durante toda a primeira metade. A França controlou o espaço e o ritmo de forma tão absoluta que o meio-campo marroquino, tão eficaz poucos dias antes contra o Canadá, não atravessou um bloco sem espaço entre linhas. A segunda parte contou uma história diferente. Marrocos regressou com a urgência que tinha faltado antes do intervalo. Brahim Dias e Azzedine Ounahi entraram cedo na área, e durante alguns minutos os Leões do Atlas pareceram uma equipa completamente diferente daquela que quase nada tinha produzido no primeiro tempo. Mas, precisamente quando Marrocos começava a encontrar o seu ritmo, a França marcou. Minuto 62. Mbappé. Os marroquinos contestaram imediatamente a construção da jogada.
cercaram o árbitro e reclamaram uma mão na bola pouco antes do remate. A revisão por vídeo foi acionada. A verificação foi concluída. O golo manteve-se sem explicação pública sobre o resultado da revisão ou a rejeição do protesto. As repetições televisivas pareciam efetivamente mostrar um contato entre a bola e o braço de um jogador francês durante a construção da jogada. No entanto, segundo a atual lei da mão na bola, a decisão depende de o braço estar numa posição que os árbitros consideram natural ou não natural em relação ao corpo. De acordo com esse critério, a revisão concluiu que o golo era válido. Os jogadores de Marrocos nunca aceitaram essa explicação. Os protestos foram ruidosos, visíveis e prolongaram-se muito para lá do recomeço do jogo. Quem acompanhou o percurso marroquino até as meias finais do Catar, em 2022, não pôde deixar de notar como toda a cena parecia familiar. 4 anos antes, na mesma fase e diante do mesmo adversário, a Real Federação Marroquina de Futebol apresentou uma queixa oficial em que acusava o árbitro César Ramos de ignorar 2 pedidos claros de penalti. Num deles, o extremo Sofiane Boufal recebeu o amarelo por simulação. O segundo incidente ocorreu pouco antes do intervalo, quando o médio Aurélien Tchouameni pareceu agarrar Selim Amalei dentro da área sem que fosse acionada qualquer revisão. 4 anos depois, em Foc-Borog, o mesmo adversário, outra decisão contestada na construção de um golo francês e, de forma inquietante, quase os mesmos nomes a aparecer praticamente nas mesmas posições em campo. E desta vez, também não se tratou de um caso isolado. Pouco antes do intervalo do encontro deste ano, Marrocos reclamou um pênalti depois de o defesa francês Théo Hernandez aparentemente ter agarrado um atacante marroquino dentro da área. O jogo prosseguiu. O vídeo-árbitro não interveio. 2 momentos na mesma partida em que Marrocos considerou que os árbitros lhe deviam uma decisão favorável e não a recebeu. Tudo isto no mesmo torneio em que antigos árbitros continuavam a discutir se o golo anulado ao Egito diante da Argentina tinha resultado de uma intervenção excessiva do vídeo-árbitro e em que a Argentina, somando este campeonato do mundo e o anterior, recebeu agora, por larga margem, mais penaltis do que qualquer outra seleção na era moderna da competição. O segundo golo francês surgiu por intermédio de Ousmane Dembélé aos 79 minutos e confirmou a vitória por 2-0. Marrocos pressionou com intensidade nos minutos finais, como parece fazer sempre contra a França. Mas a partir daí, o resultado nunca esteve verdadeiramente em risco. A França avançou para as meias finais. Marrocos regressou a casa pelo segundo Mundial consecutivo, exatamente na mesma fase, diante exatamente do mesmo adversário e com exatamente o mesmo resultado. Em Londres, onde vive uma grande comunidade marroquina que acompanha os jogos em conjunto, a reação foi imediata e, em algumas zonas, verdadeiramente alarmante. A polícia de intervenção entrou em confronto com multidões que agitavam bandeiras de Marrocos em bairros, com uma forte presença da comunidade marroquina. Anos de frustração com a arbitragem deram origem a distúrbios nas ruas que ninguém queria ver. Vejamos agora a parte que liga este jogo ao resto do Mundial, porque a própria nomeação merece uma análise mais atenta. A FIFA atribui os jogos através da sua comissão de arbitragem, com base nas avaliações de desempenho, nos testes físicos e no historial anterior de cada árbitro. Segundo as informações disponíveis, a escolha de uma equipa totalmente argentina para o quarto de final entre França e Marrocos ficou decidida várias semanas antes de sequer começar a fase a eliminar. Não foi uma decisão tomada à pressa nos dias posteriores à polêmica com o Egito, mas a imagem era catastrófica, independentemente do momento, e a FIFA tinha de saber disso. Uma equipa argentina a dirigir o quarto de final de um grande rival da Argentina pelo troféu, 2 dias depois de as decisões de outra equipa argentina noutro jogo já terem provocado uma queixa federativa, pressão do Parlamento Europeu e críticas públicas de antigos árbitros respeitados, nunca seria vista com benevolência por quem acompanhasse atentamente o torneio. Para sermos justos com o regulamento da FIFA, a organização exige que os árbitros de qualquer jogo pertençam a uma confederação diferente das 2 seleções participantes. Também é prática comum que os elementos de uma equipa de arbitragem sejam todos do mesmo país, precisamente porque isso facilita a comunicação em campo. Pierluigi Collina, o mais alto responsável pela arbitragem da FIFA, abordou diretamente a controvérsia mais ampla nos dias próximos deste encontro. Defendeu o processo de revisão utilizado contra o Egito e negou influência externa nas decisões do torneio.
Colina explicou que a revisão por vídeo analisa toda a construção de cada golo, independentemente do tempo ou da distância que separem uma falta do remate final, defendendo que uma falta continua a ser uma falta, não importa em que momento da jogada tenha ocorrido. Tanto o selecionador francês Didier Deschamps como o selecionador marroquino Walid Regragui desvalorizaram publicamente a questão da nacionalidade antes do apito inicial. Deschamps disse aos jornalistas que a sua equipa tinha simplesmente de aceitar a nomeação e confiava plenamente nos árbitros, insistindo que o adversário era Marrocos e não a equipa de arbitragem. Ainda assim, manter a nomeação sem reconhecer publicamente como ela seria vista enquadra-se num padrão que definiu a estratégia de comunicação da organização ao longo de todo o torneio. Quando uma decisão pode suscitar perguntas incômodas, a FIFA normalmente não diz absolutamente nada e aposta que o próprio futebol acabará por abafar o ruído. Esta estratégia foi testada com maior dureza neste campeonato do mundo do que em quase qualquer outro torneio de que haja memória, e a pressão não ficou limitada às nomeações de árbitros. Apenas algumas semanas antes do encontro de Foxborough, uma tempestade política separada e talvez ainda mais grave atingiu diretamente a liderança da FIFA. A organização tomou a decisão extraordinária de anular, a meio do torneio, a suspensão aplicada ao avançado norte-americano Folarin Balogun por um cartão vermelho. Foi uma medida tão invulgar que deputados europeus questionaram imediatamente se a pressão do presidente Donald Trump tinha influenciado a reversão. Um grupo de membros do Parlamento Europeu lançou uma iniciativa formal para exigir uma investigação ao papel pessoal de Infantino nessa decisão. Nas palavras dos próprios deputados, a alteração das regras a meio do torneio foi uma vergonha e uma perversão da justiça. O mesmo grupo de responsáveis europeus já tinha escrito separadamente ao Comitê de Ética da FIFA algumas semanas antes. Dessa vez, questionava o chamado Prêmio da Paz que Infantino entregou ao presidente Trump em 2025 e pedia esclarecimentos sobre as circunstâncias e as razões de uma distinção que, para muitos observadores, pareceu um gesto invulgarmente político por parte de uma organização desportiva que insiste em manter-se afastada da política. Em conjunto, estas controvérsias traçam o retrato de uma liderança da FIFA cada vez mais confortável em esbater a linha entre desporto e política quando isso serve os interesses da organização, ao mesmo tempo que garante publicamente que os árbitros, a revisão por vídeo e as decisões disciplinares permanecem totalmente isolados de qualquer influência externa. Quer alguma destas decisões individuais tenha sido realmente influenciada por pressão política, quer não, o problema de percepção já está incorporado na forma como este campeonato do mundo é noticiado, discutido e recordado, meses antes de sequer ser decidido um campeão. Nada disso altera aquilo que Mbappé produziu dentro de campo. O golo em Foxborough foi o 20º da sua carreira em campeonatos do mundo e deixou-o igualado com Lionel Messi, com 8 golos marcados nesta edição. A corrida pela bota de ouro entre aqueles que são, provavelmente, os dois avançados mais completos desta geração do futebol tornou-se, assim, uma das verdadeiras grandes histórias da competição. Seria o tema dominante em todas as conversas sobre este Mundial se o drama institucional à sua volta não se tivesse tornado tão ruidoso. Os números defensivos da França continuam entre os melhores de qualquer semifinalista na história moderna do torneio. O guarda-redes quase não foi testado em jogos cujo resultado raramente esteve em dúvida, e a linha defensiva reflete anos de aperfeiçoamento sob as ordens de Deschamps, que produziram uma máquina extraordinariamente difícil de ultrapassar. A França defrontará a Espanha ou a Bélgica na meia-final marcada para terça-feira, 14 de julho. A Espanha ainda não sofreu um único golo em todo o torneio. Uma série defensiva verdadeiramente histórica, enquanto a França sofreu 2. Uma meia-final entre França e Espanha estaria entre os jogos mais aguardados de toda esta era dos campeonatos do mundo, tendo em conta a qualidade defensiva das duas equipas. Um duelo entre França e Bélgica, por outro lado, representaria o 5º encontro consecutivo entre as duas seleções numa fase a eliminar de uma grande competição internacional depois de a França ter vencido os 4 anteriores. Para Marrocos, o torneio termina exatamente onde terminou 4 anos antes, uma ronda aquém do histórico terceiro lugar que fez do país a primeira nação africana e a primeira nação árabe a alcançar uma meia-final de um campeonato do mundo.
2 quartos de final contra a França, 2 derrotas por 2-0, 2 conjuntos de decisões de arbitragem contestadas que, segundo os jogadores marroquinos e a sua federação, lhes retiraram uma oportunidade justa de fazer história. 2 queixas formais apresentadas à FIFA. Uma depois do torneio de 2022 e, segundo as informações, outra já em preparação na sequência do que aconteceu esta semana em Foxborough. Seja qual for o veredicto que a história venha a dar sobre esta decisão específica relativa à mão na bola, ou sobre a sensatez de enviar uma equipa totalmente argentina para um quarto de final 2 dias depois de as decisões de outra equipa argentina já terem desencadeado uma tempestade política continental, este torneio deixou uma coisa absolutamente clara. A linha entre futebol e política praticamente desapareceu neste campeonato do mundo e todas as decisões polêmicas daqui até a final de 19 de julho, em Nova Jersey, serão vistas primeiro através dessa lente e só depois como uma questão desportiva. Recuemos ao jogo que iniciou esta cadeia e o quadro complica-se. A Argentina venceu o Egito por 3-2 nos oitavos de final, mas o resultado mal conta a história de como esse encontro dividiu profundamente adeptos e comentadores. Mostafa Zico pareceu aumentar a vantagem egípcia na segunda parte, mas o golo foi anulado depois de a revisão por vídeo ter assinalado uma falta de um jogador do Egito numa fase anterior da mesma jogada. Muitos analistas defenderam que a infração era demasiado ligeira e estava demasiado afastada do remate final para justificar a anulação do golo. O selecionador egípcio, Hossam Hassan, afirmou depois que a arbitragem simplesmente não tinha sido justa, apontando para 2 pedidos distintos de pênalti que foram rejeitados antes de a Argentina completar a reviravolta tardia, através de um cabeceamento de Enzo Fernandes. Segundo vários relatos provenientes do Cairo, o presidente da Federação Egípcia de Futebol, Hani Abu Rida, apresentou pessoalmente a queixa oficial contra o árbitro francês François Letexier e os seus assistentes. Argumentou que as decisões dos 90 minutos favoreceram a Argentina nos momentos-chave. A queixa não ficou confinada aos círculos do futebol. Comentadores egípcios e vários analistas internacionais sugeriram abertamente, embora sem apresentarem provas, que o resultado tinha sido na prática decidido antes do apito inicial. A FIFA nunca respondeu diretamente a essa acusação, que pertence quase certamente ao domínio do rumor e não ao dos factos comprovados. O que é verificável é que a Argentina recebeu agora, somando este Mundial e o anterior, mais penaltis do que qualquer outra seleção na história moderna da competição. Os críticos agarraram-se a essa estatística como prova de um padrão, enquanto os defensores da arbitragem sublinham que o estilo ofensivo argentino, baseado em jogadores rápidos que entram na área, provoca naturalmente mais contactos e mais decisões no limite do que uma abordagem mais conservadora. Pierluigi Collina, o principal responsável pela arbitragem da FIFA, tentou encerrar esse capítulo do debate alguns dias antes do jogo de Foxborough, explicando aos jornalistas o processo exato de revisão por vídeo utilizado no encontro do Egito. Explicou que a equipa de vídeo verifica automaticamente toda a fase de construção de cada golo, independentemente do número de segundos ou da distância que separe uma falta do remate que se segue. Assim que uma falta é identificada, a recomendação de uma revisão no relvado surge automaticamente se os árbitros considerarem que influenciou o desfecho da jogada. Collina rejeitou que qualquer pressão externa, política ou não, tivesse influenciado essa ou outra decisão de arbitragem no torneio. Descreveu o processo como consistente, independentemente das equipas envolvidas. Nem todos aceitaram essa explicação e o debate sobre a linha entre uma falta relevante e outra demasiado leve ou distante continuou a ferver até o jogo de Marrocos alguns dias depois. O episódio Balogun acrescentou outra tensão política, alheia à arbitragem. Folarin Balogun, o avançado norte-americano, fora suspenso por um cartão vermelho segundo as regras da FIFA, um castigo antes tratado como definitivo. A decisão da FIFA de reverter essa suspensão a meio do torneio, permitindo que Balogun regressasse ao relvado para a fase a eliminar dos Estados Unidos, rompeu claramente com décadas de precedentes e provocou escrutínio imediato, dado o local e o interesse documentado do presidente norte-americano no torneio em casa.